Senhores deputados, senhoras deputadas, venho na tarde de hoje pedir o apoio de Vossas Excelências a um projeto de lei que visa um restabelecimento do auxílio emergencial, não no formato que o governo federal quer, não no formato que nós conhecíamos como era anteriormente. E aí eu peço atenção para a reflexão dos dois critérios que coloquei no projeto de lei 456 de 2021. A gente precisa pensar que o auxílio emergencial, ele serve principalmente para ajudar na perda de renda de autônomos e aí ambulantes e também naqueles que ficaram desempregados. Ora, se R$200 é muito pouco e 600 é caríssimo para o governo pagar, e a gente vai ficar nesse impasse aqui na casa, nós não podemos deixar, por outro lado, milhões de brasileiros que estão dentro de casa com perda de renda. Estabeleci dois critérios que devem andar concomitantemente para um auxílio de R$600. Primeiro critério, que a taxa de reprodução do vírus esteja acima de 1,0. Portanto, naquela cidade ou naquele estado onde uma pessoa contamine mais de uma pessoa, teria direito já, assumindo o primeiro critério, ao auxílio de R$600. Segundo critério, que na mesma localidade, o poder público local, portanto, a prefeitura ou o governo do estado, tenha estabelecido decretos, exarado decretos, que atrapalham o dia a dia do cidadão, como diminuição do horário de funcionamento do comércio, fim das aulas presenciais nas escolas e por aí vai. Por quê? Porque são nesses casos que a gente vê que acontecem as demissões. É que o ambulante não pode ir vender e ganhar o seu pão na rua. É que o comércio demite. É que as escolas particulares eventualmente também. Portanto, nesses locais de maior vulnerabilidade, nós teríamos o auxílio de R$600 e não o de 200 proposto pelo governo federal nas outras cidades. Portanto, aonde está funcionando em sua plenitude, que não há uma taxa de reprodução do vírus acima de 1,0, teríamos o auxílio proposto pelo governo federal, que aprovaríamos nessa casa, e naqueles locais de maior vulnerabilidade, de maior desempregabilidade, teríamos o auxílio de R$600. Eu sou a favor do auxílio de R$600, como conhecíamos em 2020, até que tenhamos vacina para todos. Mas é preciso reconhecer que dificilmente, para concluir, deputado, aprovaríamos nessa casa com a base que o governo tem hoje. Portanto, o projeto de lei 456 é a minha proposta para acharmos uma saída intermediária e que atenda os interesses e a nossa economia brasileira. Muito obrigado, senhor presidente, muito obrigado, caros colegas. Em 2021, exige a retomada imediata do auxílio emergencial. Exige a ampliação do Bolsa Família, o maior e mais premiado programa de renda mínima do mundo. Exige que o povo brasileiro tenha renda mínima. Nós queremos a retomada do Minha Casa Minha Vida, o descongelamento das verbas da saúde e da educação. Nós queremos que parem de destruir o SUS, deputado Padilha. Na nossa pauta do dia, vamos discutir a PEC emergencial. Mas, se para pagar alguns meses de auxílio emergencial, o governo quer reduzir para sempre os investimentos mínimos em saúde e educação, o PT não apenas lutará para derrotar esse projeto, mas para que a sociedade saiba da chantagem que se tenta fazer aqui. Nós, deputados e deputadas do PT, não temos dúvida que nosso lugar nesse parlamento é na oposição a Bolsonaro, porque para nós este governo é sinônimo de indignidade. Por isso, nossa bancada tem posição favorável ao impeachment de Jair Bolsonaro. Este é um governo que transforma nosso alimento cada dia em veneno. Em 2 anos, Bolsonaro liberou 907 novos registros de agrotóxicos,
muito mais do que em 7 anos de governos anteriores. Em 2 anos de Bolsonaro, a Amazônia perdeu 18 mil quilômetros quadrados de florestas, chocando o mundo e colocando o Brasil entre os grandes sabotadores do Acordo do Clima. Palavra o deputado Henrique Fontana. Cumprimentar os colegas parlamentares e o povo brasileiro que acompanha mais esta sessão da Câmara Federal. Quero abordar 2 assuntos neste pequeno expediente. Primeiro, a urgência de que o Brasil reintroduza um auxílio emergencial exatamente no momento em que vivemos o pior e mais duro pico da pandemia que o país está enfrentando há quase 1 ano. O auxílio emergencial deve voltar, deve ser de R$ 600, como foi no início da pandemia, até porque a economia brasileira está em enormes dificuldades e nós temos que ter solidariedade social com os setores que mais sofrem as consequências desta queda da atividade econômica, que é determinada pela pandemia, mas muito determinada pela incompetência da gestão econômica do presidente Bolsonaro. E este auxílio emergencial não deve ser obtido com recursos da saúde e da educação brasileira. Este auxílio emergencial deve ser pago com a introdução de impostos justos sobre as grandes fortunas, deputado Joséildo, e imposto sobre os lucros e dividendos, que o Brasil, pasmem, em plena injustiça como estamos vivendo, é um dos únicos 2 países do mundo que não cobra imposto de renda sobre lucros e dividendos. E da introdução do imposto sobre grandes fortunas, deputada Leandro, do imposto sobre lucros e dividendos, dos grandes lucros que são obtidos no mercado financeiro e com grandes investimentos, que deve sair a transferência justa de renda para garantir o auxílio emergencial. Este é o pacote que nós devemos votar, e não retirar dinheiro da saúde e da educação para montar o auxílio emergencial. Expressar minhas preocupações em relação às PECs que estão tramitando no Senado, especialmente no que se refere às questões das vinculações do orçamento, da saúde e da educação, que o governo agora tenta desvincular através de emenda constitucional, fazendo uma chantagem com a população, colocando que para ter o auxílio emergencial é preciso fazer muitas maldades. E uma delas é desvincular os recursos da saúde e da educação. Há mais de 40 anos militando na educação, sei o quanto é importante cada município, cada estado e o governo federal ter os recursos vinculados. O nosso país não tem condições de desvincular orçamento de políticas de sustentação, de pilares das políticas públicas deste país. Dizer que vai jogar toda a luta histórica da educação e da saúde fora é tirar esta vinculação. É dizer que se faz educação se for possível e se faz saúde como for possível.